Boa noite, gente. Eu sou a Larissa, da equipe SJT Baja. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Baja para São Judas, mas a gente vai estar explicando mesmo o que é em si o projeto Baja da SAI, né? Que pode ser feito em todas as universidades que tenham o curso de engenharia. O Léo vai dar uma introdução aqui. E quem tiver pergunta, pode ir mandando no chat, tá? Que eu vou estar de olho aqui. Beleza, gente. Boa noite mais uma vez. Eu vou falar um pouco do que é o Baja para nós, que algumas pessoas ainda não conhecem, né? Basicamente, o Baja é um programa desenvolvido pela SAI, onde nós, estudantes, né, de engenharia, conseguimos aplicar na prática os conhecimentos, né, adquiridos nas aulas. E o objetivo é basicamente montar um veículo off-road, desenvolver ele do zero, desde a parte de estrutura até a parte de motor. Então, basicamente, a gente pega e monta esse veículo do zero e com isso a gente ganha a chance de participar das competições, né, regionais e nacionais que a SAI promove. E dependendo de como a gente se sai nessas competições, a gente consegue também participar da competição internacional. Então, fora toda essa experiência, né, das competições, etc., a gente vai estar garantindo todo um conhecimento, né, de acordo com o tempo que a gente for tendo dentro da equipe, né, com o trabalho que a gente for fazendo, toda a experiência que for adquirindo, fora relacionar, né, com as outras equipes, com diferentes ideias, assim, compartilhando visões e trabalho. E tudo isso vai agregar bastante quando você for entrar no mercado de trabalho. Né? Você já vai ter uma certa experiência nessa parte toda. Agora, na sequência, o Matheus já vai falar um pouquinho sobre cada sistema, que a gente é dividido em alguns sistemas. E é isso. Matheus, a gente não tá te ouvindo. Matheus? Tá saindo agora o áudio? Ah, agora tá sim. Tá. Desculpa por essa gafe. Bom, eu vou falar agora sobre o cálculo estrutural. Atualmente, o cálculo estrutural tem como objetivo a redução das vibrações estruturais do veículo, fazer o cálculo e documentação da estrutura e dar suporte aos outros sistemas na simulação por elementos finitos, como nessa imagem da manga de eixo, mais à direita, uma simulação feita pelo software ANSYS, para poder calcular onde essas tensões na peça, quanta força será necessária para fazer a peça quebrar ou até mesmo se deformar. Na parte de elementos finitos, estamos buscando entender o porquê do uso de cada tipo de malha no ANSYS, que é essas pequenas subdivisões feitas na peça. O porquê de uma ser tetraédrica ou hexagonal e entender como cada tipo vai ocasionar resultados diferentes, né, nas simulações. A análise ergonômica é feita justamente antes da confecção do chassi, propriamente dito. Nós fazemos da seguinte forma: montamos um projeto do chassi com tubos de PVC, se atentando em manter os limites de medidas estipulados no projeto e colocamos o banco que será utilizado. E os pilotos em sequência dizem o nível de conforto e se o projeto atual vai ser viável ou não.
Deixa eu passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o powertrain. A função do powertrain é basicamente fazer o carro se mover para frente, com a maior eficiência possível. Nós até brincamos que o powertrain é o sistema mais essencial do carro, porque tirando qualquer componente dele, o carro já não anda mais. Por que nós falamos e ressaltamos sobre eficiência neste sistema? Porque para ter uma base igual na competição, todo mundo usa o mesmo motor configurado da mesma forma. O que nos faz ter uma vantagem ou não contra as outras equipes seria a eficiência do nosso powertrain, ressaltando que não só a precisão de cada componente irá trazer essa eficiência tão almejada, mas também a leveza dos componentes, já que esse sistema traz o componente mais pesado para o carro fora o piloto. Pensando nisso, tem que ser sempre trabalhado uma forma de balancear esse peso e buscar uma facilidade de manutenção, já que o powertrain é o sistema que tende a ser mais desmontado ativamente durante a competição, o que gasta um tempo precioso e ele tem que fazer essa manutenção ou troca de peças no menor tempo possível, para nós podermos aproveitar ao máximo o tempo de minuto de cada prova. Aqui mais à direita temos uma imagem de um dos testes de bancadas, utilizando o motor, e no centro e abaixo temos as peças da nossa caixa de redução. Bom, atualmente o sistema de acionamentos, ou mais comumente chamado como freio, está desenvolvendo um estudo térmico para o disco de freio, e com isso será obtido como ele dissipa o calor e o quão rápido é essa dissipação, abrindo possibilidades para melhoria na eficiência térmica do sistema. Vale lembrar que é de vital importância o funcionamento desse sistema sempre que o veículo for executar algum teste, não só para o piloto, mas também para as pessoas à sua volta e ou estruturas. No desenvolvimento dos pedais, além de ter em mente a relação de força aplicada pelo piloto no efeito alavanca, é levado em consideração também o conforto e posição que irá ficar o pé do piloto, já que ele terá que manter essa posição por longos períodos. Aqui temos uma imagem de uma aula que tivemos na faculdade sobre o esforço no freio a disco. Aqui temos mais uma simulação dentro do ANSYS e uma imagem de um freio e de uma pastilha propriamente dita. Bom, atualmente a elétrica está trabalhando para ter um sistema com o maior número de sensores para efetuar a coleta de dados que irão validar a escolha de peças e processos de todos os outros sistemas, através dos testes feitos com esses sensores. Todo o projeto é iniciado com essas três grandes áreas em mente, que são a parte de segurança, sistema embarcado e a parte de aquisição de dados. Porque uma é responsável pelo funcionamento do carro, com a parte do brake light, luz de freio, a parte do botão de emergência, que são elementos essenciais no veículo, que sem eles o carro não pode competir, que seria essa parte de segurança. O sistema embarcado é propriamente uma parte que vai no veículo, que vai adquirindo dados enquanto o veículo roda, mas é uma parte que fica fixa no veículo. Teoricamente, seria como um painel, onde você pode coletar informações como velocidade, temperatura e o RPM do motor. Depois desses dados podem ser analisados com suas respectivas datas, já que eles são salvos em diferentes módulos, podendo ser correlacionados só extraindo o micro USB e fazendo a leitura no computador, que é uma forma simples de se obter os dados. Na aquisição de dados, não necessariamente temos o sistema no carro o tempo todo como no sistema embarcado. Seria mais uma parte de prototipagem, para ver elementos momentâneos com instalações provisórias geralmente. Um exemplo seria a temperatura no disco de freio, que não é necessariamente ter essa informação o tempo todo, mas determinado teste ela tem a sua importância. Aqui temos um dos sensores do RPM, uma amostra da placa que utilizamos do carro, a visão da velocidade dele atual. Aqui temos o brake light e o botão de emergência.
Bom, vamos prosseguir. Produção. Em produção, nós temos como objetivo principal a aquisição, a quantificação de cada sistema para a produção em série de 4.000 bajas, levando em consideração os funcionários, os pisos salariais e os impostos adquirimos essas informações em fontes oficiais, como o Ministério da Fazenda, mas também temos como objetivo desenvolver um modelo de negócio atrativo para os investidores e atrair os públicos de profissionais e amadores de carros off-road, além de garantir as funções de desenvolvimento de pessoal, atualização de inventário, visitas técnicas, como na imagem no centro, que fomos para a fábrica da Volkswagen, e entre outras coisas. A arrecadação de fundos se dá com a venda dos nossos produtos personalizados, como bonés, camisetas, chaveiros e canecas. E esse dinheiro vai para o caixa do Baja, para possíveis emergências ao decorrer do processo, como a necessidade de comprar uma peça que venha a quebrar ou adquirir novos componentes que se mostraram necessários. E temos o 5S, que é um prêmio dado para a equipe que mais se mostrou organizada em seu espaço e que respeitou todas as regras da competição. Ele trabalha com 5 elementos. A utilização, que é eliminar o que não é útil, separando o necessário do necessário. A organização do ambiente. A limpeza, cuidando sempre da limpeza do nosso local de trabalho. A padronização, que seria elaborar padrões e procedimentos a serem seguidos. E a disciplina, que é incorporada no dia a dia, incorporar no dia a dia os padrões e processos definidos para se manter sempre mais rápido e eficiente possível. Bom, em design e ergonomia, atualmente a equipe de design está com a missão da criação de novos modelos para a identidade visual do carro, para poder fazer uma pesquisa de mercado com um grupo de off-road posteriormente. E o estudo de ergonomia, propriamente dito, é para melhorar o conforto do piloto, que, como eu já havia dito, ele passa longos períodos de tempo entre os testes e as provas dentro do veículo. Aqui é, como eu já havia dito no chassi, é a estrutura que nós montamos em PVC para ver como que o piloto vai ficar no veículo final, se vai ser confortável dirigir ou se vai ser inviável ao final dele. No sistema de marketing, nós trabalhamos com a visibilidade do projeto, com os patrocinadores e mídias sociais, criação de conteúdo, eventos internos e externos, e busca sempre desenvolver novas estratégias para aumentar a visibilidade do projeto. Uma das nossas conquistas ultimamente foi essa live que tivemos com o Bate de Galpão entre a nossa capitã e o capitão deles, e foi discutido vários temas, tanto de liderança como dos sistemas propriamente dito, de acordo com seguindo de acordo com as perguntas no chat. Aqui temos o evento que foi do Mundo Meet, que nós ganhamos na votação pelo Instagram. E aqui novamente a imagem da nossa visita à Volkswagen, que foi uma visita externa que nós acabamos tendo. Falando um pouco da suspensão e direção, o objetivo é basicamente trabalhar com a projeção da estabilidade do carro e a superação de obstáculos. Ao mesmo tempo, vai também trabalhar com a segurança e o conforto do piloto durante a sua pilotagem, né? Porque como ele vai estar sujeito a muitos obstáculos, então é bom que o piloto tenha um pouco de conforto também. Neste momento, a equipe de suspensão ela está trabalhando com os estudos gerais de todas as forças atuantes que agem no conjunto da suspensão, né, do veículo. E através disso será imposto, né, como que vai estar agindo a suspensão de acordo com o seu trabalho.
né, enquanto ela estiver atuando, como que ela vai estar agindo. Além disso, está sendo utilizado o software Lotus para a criação de um mapeamento geral da nova geometria de suspensão que está sendo criado, né, que a equipe está desenvolvendo, onde, através desse gabarito que está sendo feito no Lotus, a gente vai ter uma ideia geral de como cada ponto, individualmente, afeta o conjunto em um todo. Todos os pontos de fixação vai ser estudado e os ângulos deles gerados, a gente vai conseguir ter uma ideia de o que vai acontecer se mudar tal ponto. Se ele vai ter um comportamento melhor ou pior na geometria final do carro. Então, nessa foto em cima, mostra a parte da suspensão dianteira do veículo, né, do composto, com os amortecedores, e um pouco das peças que foram fabricadas, né, pelo Solid, desenhadas no Solid e depois usinadas, e um pouco da manga de eixo, na parte de baixo. Então, basicamente é isso. Falando um pouco agora do sistema de manufatura, o objetivo do sistema é basicamente realizar o controle de todas as peças que forem ser produzidas tanto pela usinagem, utilizando um torno CNC, ou através da impressão 3D. Fora isso, o sistema também ele é responsável por definir todas as tolerâncias dimensionais das peças, junto com cada sistema, de acordo com a peça que for ser produzida e em que setor que vai ser utilizada ela. Junto com esse pessoal, vai trabalhar em conjunto o pessoal responsável pelos desenhos técnicos, onde é feito em software todo o planejamento de dimensionamento das peças antes de serem passadas para o torno ou para a impressora 3D. Olhando nas imagens, a gente mostra um pouco de solda, onde está fazendo a soldagem de algumas peças da estrutura. Também tem uma máquina de fresa e o torno CNC, onde é feito a usinagem de algumas peças. E, por fim, a máquina 3D, onde a gente consegue ter uma otimização de algumas peças pequenas para poder serem produzidas logo mais pelo software. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre nossos treinos. Atualmente, nós fazemos os treinos na Arena iBox 28, que fica em Santana do Parnaíba. Essa pista é utilizada mais comumente por equipes de motocross. Nós utilizamos uma pista secundária, em que não tem os obstáculos tão íngremes que dificultariam nossos testes. E aí uma equipe composta por nós mesmos vai um pouco antes dos testes começarem e providencia alguns obstáculos, como essa valeta na imagem inferior. Nós fazemos algumas rampas também para ir testando ao máximo o veículo e como ele vai se comportar em obstáculos sequenciais, que tem um curto período de descanso entre eles, para ver como que o amortecedor se trabalharia nesses casos, ou com valetas maiores, para ver se o veículo conseguiria voltar à pista depois. Nesses testes, nós trabalhamos bastante a resistência dos componentes de todo o veículo, para saber se nós forçarmos bastante durante os testes e os componentes não quebrarem, nós temos uma segurança maior durante a competição. Porque sem fazer esse teste prévio, não temos ideia de como eles vão se comportar na competição propriamente dita. Aqui nós treinamos bastante também os pilotos para se acostumarem a um novo veículo. E aí eles poderem treinar um pouco do comportamento e nos passarem posteriormente como que o carro está se comportando
e onde nós poderíamos melhorar os seus pontos. E seria basicamente isso. Aí eu vou passar um vídeo rápido sobre como que foi o treino que nós separamos aqui. Aqui eu não sei porque acabou ficando sem o áudio. Peço desculpas no caso. Então vamos na sequência. Bom, vou falar um pouco sobre as competições, o que que a gente faz lá, o porquê que a gente constrói todo esse carro, todos esses processos, todos esses sistemas são para a gente conseguir chegar na competição e passar por todas as competições, todos os testes que tem lá, né, e conseguir o melhor resultado, a melhor colocação possível. Para a gente tem duas competições, né? Tem a competição nacional, que acontece normalmente no começo do ano. Ela acontece na FATEC de São José dos Campos e dura 5 dias. Basicamente a gente fica quase que uma semana toda lá em São José competindo, né, quando a gente vai. A competição regional, que ela acontece, a maioria das vezes acontece no meio do ano, entre agosto e finalzinho de agosto, meio de agosto mais ou menos, ela acontece em Piracicaba, na Escola de Engenharia de Piracicaba, e ela dura 4 dias. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, na competição a gente tem alguns tópicos que são avaliados, né? Tem a parte de avaliação de projeto, que é tudo que a gente fez e documentou para poder apresentar, tanto em relatório quanto em apresentação da gente vendendo o projeto, contando a gente, mostrando para o juiz o que a gente fez e o que a gente entende sobre isso. Tem as avaliações dinâmicas, que são as provas que põem o carro para testar mesmo, prova de aceleração, prova de tração, suspensão. E tem a prova de resistência, que pra gente, eu acho que ficaria melhor falar para vocês, que seria a nossa corrida, né? No caso, que é no último dia da competição que acontece. Pode passar, Matheus. Bom, a parte de apresentação de projeto, a gente tem que mostrar para o juiz tudo que a gente desenvolveu no sistema, tudo que a gente projetou, tudo que a gente colocou no relatório, a gente tem que mostrar para o juiz que a gente sabe isso, que a gente tem domínio, né, do que a gente fez. E a gente tem 5 minutos para fazer essa apresentação. A gente tem que colocar dentro desses 5 minutos o máximo de informação possível para que o juiz veja e consiga avaliar o nosso progresso, né, de uma competição para outra. E eu acho que, se eu não me engano, eles têm 3 minutos para passar um feedback para a gente sobre o que eles acharam, o que poderia melhorar e o que a gente deveria fazer para a próxima competição ou o que não seria necessário ter colocado nessa apresentação, no caso. Pode passar, Matheus. A parte de inspeção técnica e segurança é quando a gente tem uma norma, né, que a gente tem que seguir para poder construir o carro. A gente não pode só chegar e montar do jeito que a gente acha que é. Até por isso que os carros são muito parecidos, né? A gente tem que seguir à risca essa norma.
E a gente tem uma lista que a gente costuma chamar de lista de recheque, mas na verdade é o checklist da inspeção de segurança, que são os tópicos que a gente tem que estar dentro desse padrão certinho para poder passar nessa prova. Os juízes olham cada ponto do carro. Vocês podem achar que, tipo, não, esse ponto aqui ele não vai ver. Ele olha tudo. Olha o carro de cima a baixo, revira até encontrar erros ou não, né? No caso, que nossa meta é não ter os erros. E quando ele encontra alguma coisa que esteja fora, a gente tem que voltar para o box, a gente tem um tempo para conseguir reparar, dependendo do erro que for, e voltar lá para ele fazer a avaliação de novo. Aí a gente entra na parte das provas de dinâmicas, né? Que são as provas que testam mesmo o carro. Essa prova aqui é a prova de aceleração e retomada. O carro tem 30 metros para acelerar e depois disso ele tem que fazer uma curva muito brusca e conseguir retomar essa velocidade em pouco tempo, né? Então, isso é mais para testar o powertrain junto com a parte de direção do carro, né? Pode passar. A prova de tração, ela avalia a capacidade trativa do carro, basicamente o powertrain, né? A força que o carro vai ter para puxar pesos, que nesse caso na competição são madeiras, uns troncos de madeira. Aqui a gente tem umas imagens com tijolos, mas foi o que a gente adaptou para poder fazer no nosso treino. O carro que conseguir puxar a maior quantidade e em maior distância, tecnicamente ganha, né, essa prova, ganha a maior pontuação. A prova do Super Prime. Essa prova, ela é muito, tipo, ela é recente, eu acho que faz 2 ou 3 competições competições nacionais, ela não é aplicada, pelo menos não pra gente no Regional Sudeste, ela não é aplicada, mas nos nacionais sim. Acho que faz uns 2 nacionais que ela vem sendo feita. Essa prova consiste em pegar, eles sorteiam 2 equipes, e aí a gente tem que fazer o percurso com o carro, eles fazem percursos em sentidos opostos, e o carro que conseguir fazer e chegar primeiro ganha. E aí vai fazendo essa disputa entre chaves de equipes, né? E aí as duas que ficarem por último disputam, e a que ganhar pega a maior pontuação também. A prova de suspensão é uma prova onde tem muito obstáculo, tem piscina de lama, tem morro, tem aqueles tubos de... Como é que fala? Aqueles tubos de esgoto, que é grandão assim. Eles colocam isso na prova para testar a suspensão em si, né? Para pôr a suspensão para trabalhar no máximo. Essa prova não é só de qual carro termina primeiro, isso também é levado em consideração, mas tem que ter o piloto, né, que está lá na hora, tem que ter a estratégia de saber como que ele vai passar em tal obstáculo, para que, além dele conseguir passar e ser um pouco mais rápido que os outros, ele não danificar o carro, porque depois dessa prova ainda tem o enduro de resistência, né, então o carro não pode quebrar nessa prova, senão a gente não consegue participar da outra prova do enduro de resistência, que é no último dia de competição. A prova de manobrabilidade é uma prova onde o piloto ou o juiz, no caso, às vezes depende de quem que faz, tem que fazer aquele, tipo o S nos cones. E é uma prova basicamente para testar o conforto da direção, o conforto da geometria e para ver como que o carro está se saindo nessa parte nessa questão de direção, né, de geometria em si. Enfim, o enduro, né? O último dia de competição é a prova
digamos, mais cansativa. São 4 horas de enduro. A gente pode trocar os pilotos, pode fazer abastecimento, mas é 4 horas que o carro tem que aguentar e ficar lá dentro da pista. Essa prova, eles pegam alguns obstáculos da prova de suspensão e colocam, mas tem outras coisas novas que a gente não passou ainda. E é basicamente para moer o carro, né? Eles colocam lá e o piloto tem que aguentar e o carro tem que aguentar. Muitas vezes os componentes quebram, a gente tem que voltar para o box, tem que arrumar e voltar o mais rápido possível. É a prova que vale mais pontos para a gente. Eu acabei esquecendo de falar a pontuação, mas o Enduro ele vale 400 pontos. Aquelas provas que eu falei anteriormente, a prova de aceleração, suspensão, manobrabilidade, todas elas valem, somando todas elas, né, valem 280 pontos. A prova de relatório de projeto vale 120 pontos e a parte de avaliação de projeto e apresentação de projetos valem 200 pontos, na verdade. Desculpa. Pode passar aí, Matheus. Aí aqui a gente tem um vídeo, eu não sei se vai funcionar o áudio, mas é de uma das competições que a gente foi, mostrando tudo o que a gente fez durante os dias que a gente estava se preparando para ir e durante a competição. Se eu não me engano, essa foi o regional de 2019. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta sobre competição, sobre o Baja mesmo, fiquem à vontade. Se ninguém tiver dúvida, antes de saírem da apresentação, vai estar rolando uma pesquisa do Google Forms, que vai vir um link aqui no chat logo mais. Se vocês puderem responder, até para ajudar a gente, vai ser muito bom, tá bom? Léo, se você conseguir pedir para, eu acho que é a Juliana, né? Para ela mandar o link. Beleza. O
O Wagner está perguntando qual é o equipamento que o Baja... Não, peraí. Qual é o equipamento que dá mais trabalho para projetar no Baja? Tipo, que dá mais defeito. Olha, eu acho que hoje o que está dando mais defeito para a gente é a caixa de redução. Que está dando mais trabalho, né, em si. Se o Matheus quiser ajudar a responder. No caso, ela dá mais problema para nós, porque ela foi projetada para ter duas relações. Uma para mais de velocidade e outra que seria mais para tração. E aí, esse projeto, ele tem essa dificuldade de fazer essa troca. Aí nós fizemos ela inicialmente, estava funcionando, porém, quando foi fazer a troca, começou a dar problemas nessa troca de relação, e aí ela teve que ser refeita, algumas engrenagens é, bateram no projeto, e aí teve que refazer algumas. Agora está trabalhando também para descobrir esse problema, como é que ele foi feito. Outra peça também que tá dando trabalho, que dá trabalho para projetar, é o tamanho do semi-eixo, porque ele entra várias variáveis, como o tanto que a suspensão vai ter de trabalho, o ângulo que ele vai atingir no máximo e mínimo e a distância que ele vai ter da caixa até o cubo. Aí depende muito também do projeto da suspensão, de como vai ser a angulação de trabalho, o tamanho das bandejas, e aí ele tem que ser projetado para ter uma folga dentro do copo do eixo. Porque aí ele, se eu não me engano, internamente ele tem um espaço de 57,9 milímetros, porém tem o tanto que o rolamento seria do semi-eixo, que eu acho que seria uns 30 milímetros, eu não sei muito bem. E aí você tem que trabalhar enquanto ele gastaria para ele se mover para frente ou para trás nos movimentos da suspensão. Por exemplo, se ela tiver exatamente, se a caixa estiver exatamente no centro, quando ele fizer o trabalho para baixo, tende a puxar o eixo. Então ele vai ter que ter um espaço para poder se mover para frente e quando subir vai mover para trás. E também um quesito que é bastante complicado é o da suspensão, que você tem que ver vários ângulos diferentes e projetar o carro vendo eles. Por exemplo, esse estudo que o Léo falou sobre o Lotus é onde nós podemos verificar que como cada ponto, ou seja, a fixação das bandejas de suspensão, vai afetar o conjunto no todo. E aí nós sabemos, por exemplo, um, um desafio que nós estamos tendo agora é fazer o carro sair de traseira. Ou seja, o roll center dele não tá, não tá muito alto. Quer dizer, o roll center da traseira não tá tão alto quanto nós gostaríamos. E também entre outras variáveis, como se os pneus estão na pressão adequada, se os amortecedores estão rígidos ou mais macios. E aí, essa análise dentro do Lotus nos indica que se eu mover determinado ponto no eixo X, Y ou Z, como que isso vai afetar esse roll center, como vai afetar o camber, o caster, e aí por diante. Se eu não me engano, temos um total de 18 ângulos diferentes para poder levar em consideração. E aí, durante o projeto, nós temos que decidir qual que é mais relevante e qual que não é. Como, por exemplo, o camber, que vai ser como o pneu ele vai ficando mais positivo ou mais negativo, o movimento dele. Se você altera determinado ponto, você diminui a variação do camber. Porém, você também diminui o roll center, que é outro trabalho. Nós temos que decidir qual que vai ser a prioridade atual desse projeto. Ou seja, basicamente tudo dá problema, né? Como o Eric falou uma vez pra gente, tudo dá problema menos o freio. O freio é o único sistema que sempre está funcionando. O Victor
mandou uma pergunta aqui. Quando será o próximo processo seletivo? A gente costuma abrir para processo seletivo no começo do ano e no meio do ano, basicamente início de semestre, né? A gente não sabe como é que vai ficar agora, por causa da pandemia e tal, mas provavelmente a gente vai abrir um processo agora ou mais para o finalzinho do ano ou no começo do ano que vem mesmo. Não tenho certeza. Vocês podem acompanhar isso lá pelo nosso Instagram, o SJT Baja. Lá a gente está sempre atualizando se vai ter ou não, ou até mesmo as lives que a gente faz, essas coisas. O Wagner falou que entendeu e que imaginou que seria a caixa de redução e suspensão mesmo. Os maiores problemas, né? E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Podem falar, não tenho vergonha. A Ju já colocou o link aí do Forms, se vocês quiserem ir respondendo, por favor. Bom, se não tiver mais dúvidas, então acho que dá para encerrar por hoje, certo? Acredito que sim. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer outro assunto que vocês queiram saber sobre o Baja, podem entrar em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram mesmo. Isso, a gente vai estar disponível para responder, tá bom? Muito obrigado, gente, pela participação e até uma próxima, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima.